Taxa Selic estável em 15%, mantida em 15% e segue o aperto monetário, um dos maiores apertos monetários que nós tivemos nas últimas décadas. Esta foi a decisão do Banco Central na última reunião do Copom que nós tivemos. Inclusive foi uma super quarta, que é a quarta que coincide a decisão de política monetária tanto do Banco Central americano, o Fed, quanto a decisão do nosso Banco Central com a reunião do Copom. Enquanto o Fed resolveu por cortar em 0,25 e finalmente iniciar um alívio monetário, o nosso Copom, os nossos diretores, seguem vigilantes, seguem técnicos e entendem que a inflação não está na hora ainda de comemorar uma vitória sobre ela e o aperto continua. E como que isso impacta a vida de você, investidor? Como que você pode se posicionar em relação a isso? Seja você investidor de renda fixa, seja você investidor de renda variável, o que nós temos que acompanhar com um aperto monetário como este, que é equivalente a períodos como nós tivemos na pior recessão do país, na época da Dilma, obviamente, onde nós tivemos níveis como este. É sobre isso que nós vamos conversar em mais um vídeo do canal Educa Meu Bolso. Se você já se interessou pelo assunto, não deixe de clicar aqui, se inscrever, continuar acompanhando nossos vídeos novos toda semana. É conteúdo novo para te ajudar a tomar melhores decisões financeiras e a transformar a sua renda em patrimônio. Mas agora bora falar de juros, economia e investimentos, que é por isso que você está aqui me ouvindo. E antes de irmos para o investidor, porque nós vamos gastar um tempo maior, vamos falar para quem não comemora tanto, porque alguns investidores podem se beneficiar de juros mais altos, que é o empresário. Realmente, um nível de juros como nós estamos, e não é só a taxa Selic, tá? Até porque ela não é a mais importante, não sei se você sabe disso, mas a taxa Selic ela não é a que mais impacta o mercado. Existem outras taxas, como juros esperados para o futuro, a taxa de juro real, que é aquela descontada da inflação, que inclusive nós estamos com uma das maiores do mundo. E ela é um dos maiores indicadores do quão forte, do quão elevado está o aperto monetário. É possível ter um aperto monetário mais forte com a Selic mais baixa, desde que nesse período o juro real, que é aquele descontado da inflação, esteja mais elevado do que um período que a Selic está mais alta, mas a inflação também está tão alta que o juro real ele é menor. E neste contexto de taxa Selic topada nas máximas, juro real um dos maiores do mundo, o empresário, com toda certeza, a maioria dos empresários estão passando aperto. Porque os juros, o Banco Central ele eleva os juros não é à toa, é para conter a inflação. E como que você faz isso? Desestimulando a atividade, sufocando a economia, fazendo com que as pessoas gastem menos dinheiro. Ou você vai me dizer que você financiaria um apartamento com a mesma facilidade se os juros estiverem 4, 7 e agora com juros a 15? É claro que não. Então o empresário, uma vez que a demanda é menor, o consumo é menor, ele vende menos. Se ele vende menos, ele fatura menos, ele lucra menos, eventualmente ele tem que demitir, aí começa a aumentar o desemprego é menos renda circulando na economia, menos renda circulando na economia é menos consumo, a inflação ela vai cedendo. Então é uma vitória controlar a inflação? É, mas é uma vitória que ela tem um custo muito elevado. E esse custo está se tornando ainda maior porque nós temos o governo que não para de torrar dinheiro público, não para de gastar o dinheiro que nós trabalhamos quase metade do ano para pagar em impostos, e isto é inflacionário. Então o período, o espaço de tempo de aperto monetário, ele está sendo bem mais elevado do que poderia ser e tende a continuar por causa também do governo que como se tivesse uma fogueira pegando fogo e ele jogando lenha. Ou você quer um café mais ralo e o governo segue jogando café lá dentro. Não importa o quanto de água você coloque, o governo está atrapalhando. E eu disse que a maioria dos empresários estão passando um aperto porque existem empresários que estão nadando em caixa e o caixa está rendendo muito bem e eles podem aproveitar um momento como esse, a vida real é assim, para adquirir os concorrentes que fizeram dívidas inadequadas, que estão fazendo dívidas caras agora. Então, no mundo é assim, sempre vai ter alguém chorando e sempre vai ter alguém vendendo lenço. Mas agora bora falar dos investimentos. Vamos começar aqui para o investidor que gosta mais de renda variável. Mesmo com tudo que está acontecendo, e eu me refiro a guerras de verdade ao longo do mundo, guerras tarifárias, as questões dos atritos geopolíticos que envolvem as guerras, a guerra tarifária com o Brasil também. O dólar, ele segue acima de 5, mas em tendência de queda, perdendo força ao longo deste ano, inclusive de 2025,
até o momento, juros topados em 15%, mas contra tudo isso, um governo gastando mais do que deveria e mais e mais e mais. Contra tudo isso, a nossa bolsa ela segue subindo e batendo máximas históricas. Claro, tivemos uma leve realização esses dias, mas é aquele famoso sobe no boato, cai no fato. Então, o comunicado do Banco Central veio forte, né? Ele veio mais forte, então a bolsa deu uma realizada, mas o mercado trabalha em cima de perspectivas, de expectativas. E ele está vislumbrando Estados Unidos cortando juros, Brasil cortando juros, uma grande expectativa de sair esse desgoverno e entrar um governo de direita, um governo que vai ser mais responsável em relação ao fiscal. Então tem uma grande expectativa. O fluxo de entrada, o capital investido, a exposição dos investidores ainda está baixa. Então você, investidor de longo prazo, em renda variável, ou até investidor tático, fique acompanhando o mercado, porque mesmo com essa alta, ainda há aqueles otimistas, eu não estou falando otimista como uma crítica, otimistas de quem está avaliando o cenário e entendendo gatilhos ainda para a bolsa continuar subindo. A questão de queda de juros, controle da inflação, queda de juros nos Estados Unidos, o dinheiro rende menos nos Estados Unidos, um fluxo de estrangeiro entrando aqui no Brasil. Então tem muita coisa ainda para acontecer. E historicamente a bolsa, tanto americana quanto aqui no Brasil, alguns estudos que eu li por aí, mostram que depois de uns 6, 12 meses, ela termina em um patamar mais elevado do que ela estava do momento que se iniciou o corte de juros. Não logo após. Logo após pode ter várias realizações de lucro, entretanto, em um período de 6, 12 meses, parece que historicamente a bolsa performa bem. Então o que te resta é continuar respeitando o seu perfil, assim como sempre, tá? E aqui não é uma recomendação para você investir em bolsa, são só dados, só informações aqui para discutirmos juntos, mas se você aproveitou essa alta, entende o quanto que ela já representa na sua carteira, vê se faz sentido aumentar a exposição, respeite a exposição que você falou que ia colocar lá atrás, não cresça os olhos porque agora está rendendo bem, você está se achando um gênio, mas a bolsa realmente, contra tudo e contra todos, com base em perspectivas positivas, ela segue batendo recorde. Vamos conversar agora sobre o investidor de renda fixa. Muito provavelmente, exceto se você for um poupanceiro, você pode estar feliz, pode estar comemorando aquele queridinho 1% ao mês que o brasileiro adora. Ele continua sendo possível sem esforço, né? No investimento mais seguro do país, de forma nominal, de forma bruta, que é o Tesouro Selic, está rendendo mais que 1% ao mês, sem fazer nada, emprestando dinheiro para o governo. Então você, investidor de renda fixa, acaba tendo uma janela maior. Claro que talvez o período das maiores taxas ele já tenha ficado para trás, que foi na virada de 24 para 25, né? Porque o mercado trabalha com expectativas. E naquele momento o mercado esperava ainda um cenário muito pior, um juros para o futuro muito maior do que o mercado espera hoje para o futuro. Então é por isso que você não encontra taxas pré-fixadas tão elevadas quanto você encontrava de 24 para 25. Mas ainda assim você, investidor de renda fixa, tem a possibilidade de encontrar boas taxas, taxas atrativas, inclusive em crédito privado, que são dívidas de empresas, que não conta com o fundo garantidor de crédito, caso você tenha perfil para isso, e você entendendo o risco desta taxa, inclusive do emissor, existe sim a estratégia de você estar travando, né, prefixando essa taxa por um prazo maior, sendo otimista que os juros eles efetivamente vão cair em algum momento. Então você, investidor de renda fixa, pode estar ainda aproveitando para encarteirar essas taxas, né? É uma alternativa que as pessoas estão analisando. Já você que é um pouco mais receoso com esse cenário, as taxas estão um pouco mais magras hoje, sem tanta gordura no pós-fixado, aqueles atrelados aos juros, mas ainda é possível você se defender no curtíssimo prazo, caso você não esteja tão otimista que nós vamos alcançar aí uns juros abaixo de 13% ao final de 2026, com a tendência ainda de queda. É uma forma de você se proteger. E o IPCA+, depende do quão otimista você está. Porque se a política monetária do Banco Central continuar fazendo efeito, porque ela já está fazendo efeito, a economia está sentindo, não só os juros vão cair. Na verdade, os juros vão cair porque a inflação está permitindo que ele caia. Então você pode continuar se posicionando com base na sua estratégia. Se você é um eterno defensor da inflação, o IPCA+, ele continua fazendo sentido.
Entretanto, o seu retorno nominal, o retorno bruto ali, ele pode acabar diminuindo à medida que a inflação vai caindo. Então cabe você fazer contas e analisar as taxas. Como assim? Você pode pegar, por exemplo, uma taxa de 15% por X anos. No início você está empatado com o CDI, mas à medida que ele cai, você vai ganhando um percentual do CDI cada vez maior. Você tem que entender qual que é a média desse retorno, que é uma média. No início você empata, depois ganha mais e assim por diante. Ou neste mesmo prazo, se eu pegar tantos por cento de CDI, eu já estou começando melhor e é uma proteção que lá no final o 15% ainda não conseguiu me dar. Então talvez faça sentido. Olha, eu achei um IPCA a mais aqui, o IPCA está em 5 e pouco, por mais que ele está em uma tendência de queda, é IPCA mais 9, mais 10, então eu estou com uma boa proteção. Essa é uma baita taxa, tá? Diga-se de passagem. Talvez você só vai encontrá-la em crédito privado ou no mercado secundário, que é você comprar de outro investidor e não direto da instituição financeira em CDBs. Mas enfim, tem que fazer essas comparações. E eu volto num ponto que eu sempre bato na tecla. Por que um ou outro? Você pode ter os dois, você pode ter os três. Então, pense na sua estratégia com base no seu perfil, no seu horizonte de tempo e vai inserir os ativos de acordo com quão otimista ou pessimista você está. É um pouco do que nós temos para acompanhar daqui para frente. Esta queda de juros nos Estados Unidos pode nos beneficiar, porque a diferença de juros vai ficando cada vez maior e isso pode trazer um fluxo positivo de dólares para cá. Dólares entrando, é um dólar perdendo força contra o real. Um dólar perdendo força contra o real reduz a nossa inflação dolarizada. Então é um peso a menos na inflação, o que dá mais margem para o nosso Banco Central cortar juros, e aí vai seguindo essa sequência de fatores positivos. Pode ser em cima disto que o mercado está trabalhando, mas tudo pode ir por água abaixo por qualquer outro motivo, igual o mercado sempre faz. E um risco que o mercado está desconsiderando por agora são os gastos fiscais do governo. Isso pode vir a pesar muito mais ano que vem, um ano de eleição. O governo vai injetar ainda mais dinheiro na economia para enganar os mais carentes com promessas e isso gera inflação, isso gera risco fiscal, isso compromete as nossas contas públicas. Então vamos ficar muito atentos. O que nós temos hoje é que tanto o investidor de renda variável quanto o investidor de renda fixa estão tendo bons retornos e boas alternativas. Cabe você continuar respeitando seu perfil para isso. Se gostou desse conteúdo, não deixe de deixar o like e, claro, se inscrever no canal clicando aqui embaixo para continuar acompanhando nossos vídeos novos toda semana.